Foi uma reunião muito proveitosa, vocês viram o começo, viram a exposição do presidente Lula, a minha. Nós aprovamos, em primeiro lugar, as resoluções sobre finanças, reiterando aquela decisão anterior de não receber recursos de empresas privadas, uma coisa mais para referendar, porque elas estão proscritas, inclusive, né? Estão proibidas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós já tínhamos tomado essa decisão antes, ratificamos. E resolvemos também atualizar as tabelas de contribuição, porque elas estavam baseadas num salário mínimo de 300 e poucos reais ainda. Então, o diretório aprovou a atualização da tabela de contribuição dos chamados cargos em comissão de petistas. É proporcional ao salário mínimo. Era indexado ao salário mínimo. Eu não sei qual que era o percentual, acho que era 12 ou 14. Depois o Márcio pode escrever. O fato é que, como você estava vinculando ao salário mínimo, estava onerando demais quem ganha menos. Então, a atualização era necessária. A segunda parte foi a aprovação daquele texto sobre eleições que vocês já devem ter recebido. Não, então pode passar, porque já está todinho aprovado. Foi aprovado ontem na executiva e não sofreu com emendas e não sofreu nenhuma mudança na reunião de diretório. Consultei se alguém queria fazer emendas ainda. Então, foi totalmente aprovado o texto sobre eleições, que abre oficialmente o debate eleitoral. Ele já está em curso, nós estamos formalizando. Define uma conferência eleitoral em março, que é uma exigência estatutária. Então, em março, nós vamos aprofundar mais a tática eleitoral e a política de alianças. Já reafirmamos também que, nos estados, a chapa final, majoritária e proporcional, deve ser homologada pelos diretórios estaduais. E, no caso das cidades prioritárias, elas têm que ser homologadas pela direção nacional. Quais são as prioridades que nós estabelecemos? Manter as prefeituras que nós temos, ampliar o número de prefeituras e vereadores, recuperar, eventualmente, algumas que já foram perdidas. E nesse elenco, São Paulo é prioridade 1, pelo significado estratégico, simbólico que São Paulo tem. A segunda prioridade são as capitais, e as capitais que a gente governa. A terceira são as cidades com mais de 100 mil eleitores. E a quarta, cidades polo ou cidades que têm troncos transmissores de rádio e TV. Note bem, prioridade não é exclusividade. Significa que o diretório fará o acompanhamento, através dos seus membros, através dos diretórios estaduais, de todos os lugares onde o PT tiver candidatos. Aprovamos também que é preciso, desde já, começar a construir programas de governo junto com a população, em diálogo com a militância, com os movimentos sociais, recuperando o legado do modo petista de governar e legislar e atualizando à luz de novas demandas da sociedade. No centro da nossa campanha também estará a defesa do PT, o que significa que nós vamos ter candidato em muitos lugares, para justamente usar o espaço do rádio, da TV, da campanha eleitoral, para defender o PT dessas campanhas de ódio e intolerância que se voltam contra nós. Vamos procurar, prioritariamente, um campo de alianças com os partidos do campo democrático popular, partidos e setores, e também estendendo essa aliança para os partidos que dão sustentação ao governo Dilma. Enfatizando que a campanha terá que ser cada vez mais militante, mais voluntária, até porque, com a extinção do financiamento empresarial, nós vamos ter que tocar as campanhas na base da autossustentação. E um outro tipo de campanha mais participante, mais mobilizadora. Então, em síntese, o documento eleitoral que a gente apresentou é esse. Não estão pedindo para eu ficar sentado, é isso? Mas
Tá bom. É que em pé a gente fala melhor, respira mais fácil. Também é o seguinte, a data de início para apresentação de candidaturas, para formalização delas, a partir de 5 de abril, sendo que eventuais pedidos de antecipação terão que ser apresentadas à Executiva Nacional. E nós alteramos também duas questões internas ao PT, uma delas para nos adaptar à nova legislação, que os nossos prazos para candidatura, prazo de filiação, eram de 1 ano. Nós estamos reduzindo agora para 6 meses, em função da nova lei eleitoral. E estamos permitindo também que em cidades onde não há diretório, mas há comissão provisória, que essas cidades possam lançar candidatos a prefeito e a vereador. Pois vocês podem pegar a cópia do documento e trabalharem como vocês acharem melhor. Aprovamos depois, discutimos depois o texto sobre a conjuntura política do país. E acentuamos, como a gente já vem fazendo agora de forma mais detalhada, um movimento que transcende o Brasil, as fronteiras do Brasil, e é quase que todo o continente latino-americano e do Caribe, que é uma ofensiva contra as conquistas populares, os governos populares e as conquistas populares. É da tradição aqui no Brasil, inclusive, infelizmente, várias vezes que houve avanço da classe trabalhadora, dos sindicatos, que a elite se mobilize e tente promover retrocessos. Isso tem ocorrido na Bolívia, no Equador, no Chile, na Venezuela, e se repete aqui agora no Brasil também, só que dessa vez de uma maneira tão violenta como nós nunca tínhamos conhecido na história. Aqueles que perderam a eleição insistem em continuar duelando, questionando os resultados e procurando, através de aventuras golpistas, encurtar o mandato da presidenta Dilma e, portanto, desconhecendo a soberania popular, o voto dado nas urnas para a nossa presidenta. Esse é um movimento geral do capital que, em meio à crise, tenta a qualquer custo se reproduzir, manter sua taxa de lucro, rebaixar salários, aumentar a produtividade à custa do aumento da jornada de trabalho, derrogar direitos conquistados duramente, enfim, impedir que haja uma valorização real dos salários. Esse movimento é que explica o fato de, agora, no 4º governo consecutivo de cunho popular, com a ameaça de que a gente possa conquistar um 5º, essa ofensiva conservadora que tem nos partidos da oposição o seu sua principal coluna e que recebe um apoio significativo para a difusão da sua hegemonia pela mídia monopolizada do país. Como eu ressalto sempre, não se trata de ofender os profissionais da imprensa, mas sim de criticar o domínio, os monopólios que ficam insistindo na veiculação de um único pensamento, fazem isso em nome da liberdade de expressão, quando, na verdade, a liberdade de expressão é a possibilidade das maiorias se expressarem, não de um pequeno grupo de proprietários e famílias. Nós enfatizamos a ideia de que é preciso construir governabilidade para o país prosseguir no seu rumo de crescimento, e essa governabilidade não pode se assentar simplesmente no Congresso Nacional. É lá que se votam as leis, é lá que existe legitimidade para alterar projetos, mas é preciso também que haja participação da sociedade. Por isso, nós insistimos na ideia da governabilidade social também. E isso se faz ampliando a nossa presença nos movimentos, reforçando em todos os estados a organização e o crescimento da Frente Brasil Popular, que não é um movimento de cunho eleitoral, embora reúna partidos, entidades, e nem é, como alguns dizem, uma espécie de biombo para o PT se esconder nas eleições.
Nas eleições, o PT se apresentará com a sua estrela, com a sua sigla, com as nossas propostas, com o nosso programa de governo, com o nosso legado, que é muito grande e que nos honra muito esse legado de construção de um novo país. Para que haja possibilidade de prosseguir na senda do crescimento, é necessário, portanto, construir essa estabilidade política. E ela não se dá com ameaças permanentes de impeachment, de pautas-bomba. Então, é preciso que o PT se empenhe, junto com outras forças democráticas, para garantir estabilidade, para não permitir que haja política do quanto pior, melhor. Em seguida, nós falamos um pouco daquilo que nós vimos dizendo desde junho, que é necessário promover alterações na política econômica. Apontamos algumas sugestões nossas nessa direção. Sugerimos, por exemplo, que se reabilite, se reative novamente o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que haja no interior desse conselho debates com trabalhadores, empresários, movimentos, e que também se faça possibilidade de debates setoriais que encaminhem ativação de cadeias produtivas capazes de gerar emprego, aumentar a produtividade, a qualidade da nossa produção, das nossas mercadorias. E denunciamos essa onda de ataques permanentes contra o Lula, contra a Dilma e contra o PT. E fazemos menção, inclusive, a essa última ofensiva contra a família do Lula e as coincidências, entre aspas, que se repetem seguidamente em eventos, em datas de alto significado político. Só a título de exemplo, relembrei que às vésperas do 35º aniversário do PT em Belo Horizonte, o companheiro Vaccari foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento. Às vésperas do encontro do presidente Lula com a Dilma, logo depois, acho que em janeiro ou fevereiro desse ano, logo depois das eleições, o primeiro encontro, foram atrás do Zé Disseu, se não me engano, ou um depoimento ou a prisão dele. E agora, um dia, na véspera do aniversário do presidente, de 70 anos, na antevéspera da reunião ampliada do PT, essa ofensiva de um núcleo da Polícia Federal, de forma, como nós dissemos, arbitrária, sem provas, quando essa operação Zelotes escancara os grandes grupos econômicos que estão sonegando ou corrompendo e escolhe uma pessoa que não tem nenhum peso, nenhuma afronta, nenhum ataque para tentar execrá-lo, criando um fato político negativo para nós. É preciso combater esse tipo de coisa e o PT se solidariza e insiste para que a gente enfrente esse debate, denuncie as manipulações e, em nenhum caso, nós estamos, tanto no caso da economia como da política, não estamos fulanizando, estamos citando pessoas, estamos procurando mapear contradições, apontar soluções. Então, vocês vão receber a íntegra do documento e vão poder avaliar nas matérias de vocês. Poucas perguntas, porque eu estou exausto. Boa tarde, presidente. Felipe Matoso, do Portal G1. Duas perguntas. Duas dentro de uma. O diretório aprovou o item 27 da resolução, que falava da defesa do Lula, que ele é um alvo Qual que era a palavra? Que ele era alvo de armações dentro da PF, do Ministério Público. Tá? Núcleos da PF, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Queria saber se o diretório aprovou e quais são as mudanças na condução da política econômica que o PT lista para poder o país voltar a crescer. Quais são essas mudanças por tópicos? Assim, o que o PT prepara ou propõe? Obrigado. O item 27 foi aprovado. Nós suprimimos o item 11, que é outra questão, mas
nós apontamos algumas sugestões. Não listamos todas, até porque o diretório não é um foro de formulação de política econômica. Nós saudamos o documento que foi iniciativa da Fundação Perseu Abramo, em conjunto com outras entidades que a gente lista no texto, sugerindo mais ênfase ao mercado interno, ao crédito, à redução paulatina da taxa de juros, as pautas de aumento da arrecadação que estão sendo sugeridas pela bancada de deputados. Enfatizamos a importância de aprovação da CPMF, taxação sobre lucros e dividendos, a taxação de grandes fortunas. Enfim, não tenho de cabeça, mas nós não fazemos um elenco de tudo que a gente acha que precisa mudar, mas, sobretudo, as pautas que o governo encaminhou para o Congresso, CPMF, a DRU, para aprovar o orçamento, a LDO, a repatriação de recursos, que vai ser votada semana que vem. Enfim, são sugestões que a gente tem reiterado, e certamente haverá outras, mas a importância é que o documento de iniciativa da Fundação reabriu saudável debate sobre a economia brasileira, que durante anos ficou represado ou contido num pensamento único, neoliberal, que foi danoso para o país. Presidente, eu sou o Vitor, do Portal UOL. O senhor comentou sobre financiamento empresarial. Caso haja alguma mudança na lei, porque ainda é um cenário muito incerto, e nas eleições de 2016 seja possível receber financiamento empresarial, o PT vai manter a posição de não querer esse tipo de contribuição? E se foi debatido sobre o Eduardo Cunha em algum momento, algum tipo de posicionamento em relação às denúncias que ele sofreu? Não, primeiro, eu não posso formular hipóteses em torno do que não existe. Você tem uma avaliação de que não é certo que vai continuar a proibição do financiamento empresarial, né? Sim, mas a PEC, o Supremo já disse que a PEC não pode se sobrepor ao núcleo da Constituição, que considera a cláusula pétrea isonomia na disputa eleitoral. Então, ainda que possa ser uma opinião respeitável a sua, eu prefiro trabalhar com o que é fato real. O fato real é que está proibido o financiamento empresarial. Então, não há porquê eu discutir mudança de opinião se a questão não está posta. Segundo, a questão do deputado Eduardo Cunha. O texto faz uma avaliação da composição atual da Câmara dos Deputados, que nós reputamos uma tendência mais conservadora do que a composição anterior, em grande parte resulta do financiamento empresarial que tem presidido as últimas eleições, e fazemos uma crítica ao comportamento dele na formação dessas maiorias que se fazem lá em determinados temas. Houve uma proposta específica de representar na comissão, onde ele já está representado, e essa proposta não foi aprovada. Até porque ninguém tem dúvidas no PT de que quem tem acordo com o Eduardo Cunha é a oposição. E ele terá de responder sobre as denúncias que lhe fazem na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, e a avaliação do comportamento dele no Conselho de Ética, que já foi instalado. Lá, a bancada do PT votará unitariamente sob orientação da Executiva Nacional. Presidente, Ricardo Galhardo, do Estadão. O senhor falou, né, de ofensiva de núcleos da Polícia Federal. Hoje, a gente ficou sabendo que o Luiz Cláudio, filho do ex-presidente Lula, foi intimado às 11h30 da noite, depois da festa de aniversário dele. E o ministro José Eduardo Cardoso, ele tem dito que se alguém apontar algum abuso específico, pontual da Polícia Federal, que deve representar ao Ministério da Justiça para que isso seja investigado. Então, eu queria saber o seguinte: se o PT tem alguma crítica à atuação do ministro José Eduardo Cardoso na condição de chefe da Polícia Federal, e se o PT pretende fazer alguma representação específica, formal, em relação a algum abuso cometido pela Polícia Federal.
Se eu tiver alguma crítica a fazer a qualquer companheiro do PT, eu farei pessoalmente a ele ou nas instâncias do partido. Não vou criticar ninguém pela imprensa, por mais respeito que eu tenho ao trabalho de vocês. Sobre representação, no caso agora, quem tem que representar eu acho que mais uma arbitrariedade se cometeu. Que intimar uma pessoa às 23 horas, pelo que me consta, isso é ilegal, inclusive. Mas a representação, a pessoa que tem legitimidade do ponto de vista jurídico para fazer isso é o advogado do Luiz Cláudio, ele próprio através de advogado. Presidente, Igor Gadelha, da Agência Estado. Foi anunciado agora há pouco que o presidente da Câmara revogou aquela questão de ordem, anulando... que ele próprio fizeram anteriormente. Isso. E eu queria saber se isso preocupa, porque agora não tem mais a validade daquela ação no STF e agora só depende dele mesmo um eventual deferimento. E eu queria saber se preocupa o PT. Não, ao revogar o rito que ele havia construído, prevalece o rito que o Supremo orientou, que é o cumprimento da lei de 1950 e a Constituição. Em nenhum momento o Supremo havia retirado dele o poder de deferir ou indeferir requerimentos de impeachment. Então, não mudou nada a não ser a decisão dele de desfazer o que havia feito, até porque o Supremo já havia desfeito antes. Eu não vi esse parecer até hoje, eu tenho dito o suposto parecer técnico, mas eu não conheço. Se vocês tiverem ele formalizado, até gostaria de conhecer. E preocupação, se eu disser que estou preocupado, não vai mudar. Se eu disser que não estou preocupado, também não vai mudar. Então, Não, então, eu digo, estou falando pelo PT, o presidente do PT fala pelo PT. Então, é uma resposta que, preocupado ou não, a decisão é dele, não é minha. Eu acho que não há base jurídica legal para impeachment, porque a presidenta não cometeu nenhum crime, nem por ação, nem por omissão. E para que haja impeachment precisa ter ação, inclusive, não basta nem omissão. E está escudado num complemento que é de supostas pedaladas, como eles dizem, sendo que sequer o Tribunal de Contas da União examinou esse parecer do procurador e sequer o Congresso Nacional examinou as contas do ano passado, que o tribunal ele faz um parecer que não é conclusivo, não significa quem aprova ou desaprova é o Congresso. Sou o Fábio, do Jornal Valor. Queria saber o seguinte, o senhor falou agora há pouco que São Paulo é prioridade número 1, né, do partido nas eleições do ano que vem pelo significado estratégico, simbólico da cidade, né? E a gente tem aqui que em São Paulo a gente tem um prefeito com uma popularidade muito baixa, uma aprovação de 18%. Então, eu queria saber se significa que a prioridade é manter São Paulo com o prefeito Haddad ou escolher um outro candidato que tenha mais chance de vencer eleições, por exemplo, contra a Marta Suplicy. Eu não vi essa pesquisa que dá 2% de... 18. 18. Na conjuntura de bombardeio que existe contra nós, isso é um sinal de que tem muita chance de recuperação pela frente. E a eleição é só em outubro ainda do ano que vem. Tem cerca de um ano para a gente chegar até lá. Eu estou muito confiante, primeiro, no reconhecimento do que ele vem fazendo e do que ele pode fazer até lá também. Segundo, confio muito na nossa militância, que já ganhou eleições lá que muita gente dava como impossível. Então, é correto colocar como prioridade, e o candidato é ele, nós não estamos cogitando de substituí-lo, nem tampouco ele está mencionando qualquer vontade de deixar de concorrer. Presidente... Estamos muito otimistas, como você ouviu o presidente Lula falando, que nós podemos manter São Paulo. Boa tarde, presidente. Luiz Monteiro, do Jornal da Record. O presidente Lula disse hoje que está disposto, está preparado para enfrentar mais 3 anos de adversidades. Queria saber do senhor se o presidente Lula está disposto a concorrer à
sucessão da presidente Dilma? E como é que o Partido dos Trabalhadores vê a permanência do ministro Joaquim Levy no cargo? Obrigado. Se ele está disposto, eu não sei. Ele disse que está disposto a fazer muita coisa nos vários anos de vida que ele ainda tem pela frente. Mas que nós queremos ele candidato em 2018, isso eu posso dizer. Mas essa decisão não está tomada ainda. É algo que nós vamos ter que avaliar na ocasião, conversar com ele também, ver se a disposição dele se estende a isso também e tomar decisão. Com relação ao ministro Levy, é uma decisão da presidenta mantê-lo, substituí-lo, quando ela bem entender. No momento, as declarações dela é de que ela pretende mantê-lo, mesmo respeitando a opinião que eu tinha dito, não que ele deveria sair, como foi manchetado, mas que se ele não concordasse com determinadas políticas ditadas pela presidenta, que era o caso dele sair, mas não propus a saída dele, não. Ele está no pleno exercício do cargo e lá ficará até quando a presidenta ou ele entenderem que deva sair. Então, não tomem a minha declaração como declaração de fora Levy. Presidente, boa tarde. Aliás, o nosso texto nem faz menção a isso. Presidente, Afonso do El País. Por favor, o senhor citou que os deputados do PT na Comissão de Ética devem votar conforme a orientação da Executiva Nacional. Essa orientação é pela cassação ou não do mandato do Cunha? Eles devem votar unitariamente, para que não haja um voto de um jeito, outro voto do outro. Não, nós vamos expressar nossa posição no momento devido em que isso for necessário. Hoje vocês não defendem a saída dele? Nós vamos tomar essa decisão quando essa questão se colocar no Conselho de Ética. Presidente, boa tarde. Eduardo Davis, Agência F. A ver, pelo que entendo, o PT está dizendo que há uma ofensiva conservadora contra o governo Dilma, que se expressa pela via do impeachment, agora também contra o ex-presidente Lula, pela via do judiciário e de núcleos da Polícia Federal, e que apontaria também a uma possível candidatura do presidente Lula. É isso, primeiro. E segundo, o senhor disse também que essa ofensiva conservadora está se dando em toda a nossa região ou em vários países da nossa região. Vocês acreditam que há uma conexão entre forças conservadoras regionais para uma grande conspiração contra os governos populares? Não, eu não diria conspiração, que isso dá ideia de coisas que a gente não pode provar. Mas há um movimento real dos grandes grupos econômicos interessados em sobreviver diante da crise prolongada do capitalismo pelos métodos que eles sempre fazem quando estão em crise. Maximizar seus lucros, revogar direitos, congelar salários e, em casos extremos, depor governos populares. A conjuntura mais recente não tem apontado nessa direção dos golpes militares, mas vão na direção ou do chamado, sem ofensa nenhuma ao país irmão, chamado golpe paraguaio, ou pela desestabilização econômico-financeira, pelo sufocamento, como se tenta fazer agora no caso da Venezuela. Presidente, por que foi retirado, Fernanda Cracovich, do Globo, por que foi retirado do texto a parte que diz que o ajuste fiscal e que a formação de um ministério de centro dividiu a base do partido? Por que isso foi retirado do documento? O senhor falou que foi suprimido o item 11. Não, justamente por causa das tensões e divisões. A gente não quer, saiu do texto, a gente não quer que isso seja mal interpretado, como se tenha tensões e divisões no nosso meio. Podia haver um erro de interpretação por causa da redação, como isso não compromete o conjunto da argumentação do documento, para ter também mais unidade, porque, Fernando, o processo é assim, tem um texto base, tem um outro, aí você vota e escolhe um, aí tem um monte de emenda,
ou para acrescentar, ou para suprimir. Se você não acolhe nada, fica uma coisa muito... Nós temos que construir mais unidade. Então, naquilo que não é relevante, para tirar ou para pôr, a gente acata. Saiu o parágrafo todo. Oi. E tem coisas, às vezes, muda o texto, vem uma redação meio torta, você deixa também e tal, porque não dá tempo de refazer na linguagem original que estava lá. Oi, presidente, aqui, Maria Carolina, da agência Reuters. Deu para perceber um discurso bem forte pela unidade do partido e tal, e o presidente Lula chega a falar sobre a necessidade de se reforçar a questão econômica para recuperar o prestígio do partido. O partido está disposto e vai votar a favor, fechado, assim como será no Conselho de Ética, nas medidas de ajuste fiscal, as medidas todas de novos tributos, são todas muito polêmicas, o partido está fechado com isso? Não, precisamos ver ponto a ponto a que você está se referindo. Por exemplo, a CPMF, sim, a repatriação, sim, o ADRU, sim, a pauta da bancada sobre taxação de grandes fortunas, se for a voto, sim. Então, essas questões, sim. Nada que implique corte de direitos. Por exemplo, suponha, parece que isso não vai prevalecer, suponha o corte de 10% no Bolsa Família. Isso nós não vamos referendar. Mas a unidade do partido ela é muito forte e nós queremos cada vez mais reforçá-la. Aproveito aqui para mencionar uma coisa que nós não pusemos no texto, porque já tínhamos falado antes, que é a aprovação pela Câmara, embora com emendas, do direito de resposta do projeto de lei do senador Requião, que for aprovado no Senado e agora, semana passada, eu acho que foi aprovado na Câmara também, com emenda de precisão, que volta agora para o Senado. A gente espera que ele seja aprovado lá também, que é bom para nós e é bom para vocês. Obrigada. Boa tarde, presidente. Marina Mota, TV CNT. E quando o senhor fala nessa ofensiva conservadora, eu entendo quando o senhor se refere ao Congresso, aos pedidos de impeachment. Mas a gente pode pensar que tem forças operando contra o PT, contra a própria presidente, dentro do governo, já que a Polícia Federal e a Receita são órgãos do governo? E a outra pergunta, em relação ao ajuste, o senhor falou que nem todas, o partido não está fechado em relação a todas as medidas. No discurso, o presidente Lula pediu que a prioridade zero fosse aprovar o ajuste fiscal no Congresso. Tem uma divergência? O partido não está fechado com a posição do presidente Lula? Não, é que, falando genericamente, eu não sei quais são todas as medidas. Essas que estão lá, que eu listei, que são as que estão lá, nós estamos de acordo. Mas a crítica, veja, a crítica é algo que constrói, a crítica é um direito de expressão, de pensamento, de liberdade de expressão. Não podemos enquadrar as pessoas. O que nós temos reivindicado é que a bancada delibere sobre os temas que vão à votação e cesse a política de liberação. Quando não são temas que envolvam princípios, que envolvam coisas centrais no partido, até se libera. Tinha problemas de redação na questão do repatriamento, encaminhamento. Aí, alguns deputados do PT não votaram favoravelmente. Isso se constrói até terça-feira que vem. Isso faz parte do debate no Parlamento e no PT. Sobre a outra questão que você pondera. Então, não há divergência, depende do a que você está se referindo. Nós, aliás, nem a presidenta, no último discurso que ela fez lá na CUT, ela sequer falou em ajuste. O ajuste precisa concluir, precisa aprovar, para que a gente retome mais geração de emprego, controle da inflação, queda paulatina da taxa de juros, fortalecimento do mercado interno, liberação de crédito, se possível, autorização para que estados e municípios que têm nível de endividamento baixo possam contrair empréstimos, muitos deles já autorizados, estão sendo retidos atualmente, porque isso irriga a economia dos estados e municípios, permitindo retomadas. E a segunda pergunta que você fez é sobre a ofensiva. A ofensiva ela é visível nas ruas, inclusive, ou você não tem visto, falando isso a título de... o que aconteceu com o senador Suplicy outro dia na Livraria Cultura, ou com o ministro Guido Mantega,
que seus detratores tiveram que depois se arrepender na justiça. Isso é constante. A agressividade contra o PT, essas manifestações que se fazem contra o presidente Lula, isso é uma ofensiva conservadora, é uma campanha de ódio e intolerância como nós nunca tínhamos visto antes no país. Tanto é que estão tirando, inclusive, o valor da política. A última pesquisa do IBOPE, que mostra o presidente Lula na frente da intenção de voto, embora não seja candidato, e mostra também um nível de rejeição alto para ele, mostra um índice de rejeição alto para os demais também, inclusive para a ex-senadora Marina Silva, que acaba de ter o seu partido reconhecido e tem uma queda de popularidade indo de uma rejeição de 30 para 50, que não há como explicar isso a não ser pela versão incutida em relação aos políticos. E isso gera, infelizmente, pode gerar uma rejeição geral à política, produzindo a volta de salvadores, como aconteceu, aliás, na Itália, com todo o desencanto da política que levou à eleição do Berlusconi, que é um conservador, direitista, corrupto. Esse foi o resultado da campanha contra os políticos na Itália. Gente, muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Vocês podem ter acesso agora aos 2 textos. Se não... Vai estar no... Vocês gostaram de assistir o começo da reunião? Fato. Querem que a gente repita isso? Mas não é todo dia que o Lula vai participar, né? Mas eu vou, no começo das reuniões do Diretório Nacional, quando a gente faz aquela abertura e tal, eu vou autorizar a entrada de vocês na abertura. Depois os debates tem muita... perde tempo, tem muita coisinha e tal, acho que não interessa para vocês, então... O quê? Reunião da executiva aberta? Mas é toda semana, quase. Não tem novidade toda semana. Mas olha aqui, obrigado por vocês terem vindo. Desculpe o pequeno atraso, que eu não tinha comido ainda. E como ontem eu não jantei, não queria estar aqui muito abatido, para depois o Lula dizer aquilo que ele disse do Marco Aurélio, né? Mas foi uma reunião muito proveitosa, vocês viram o começo, viram a exposição do presidente Lula, a minha. Nós aprovamos, em primeiro lugar, as resoluções sobre finanças, reiterando aquela decisão anterior de não receber recursos de empresas privadas, uma coisa mais para referendar, porque elas estão proscritas, inclusive, né? Estão proibidas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós já tínhamos tomado essa decisão antes, ratificamos. E resolvemos também atualizar as tabelas de contribuição, porque elas estavam baseadas num salário mínimo de 300 e poucos reais ainda. Então, o diretório aprovou a atualização da tabela de contribuição dos chamados cargos em comissão de petistas. É proporcional ao salário mínimo. Era indexado ao salário mínimo. Eu não sei qual que era o percentual, acho que era 12 ou 14. Depois o Márcio pode escrever. O fato é que, como você estava vinculando ao salário mínimo, estava onerando demais quem ganha menos. Então, a atualização era necessária. A segunda parte foi a aprovação daquele texto sobre eleições que vocês já devem ter recebido. Não, então pode passar, porque já está todinho aprovado. Foi aprovado ontem na executiva e não sofreu com emendas e não sofreu nenhuma mudança na reunião do diretório. Consultei se alguém queria fazer emendas ainda. Então, foi totalmente aprovado o texto sobre eleições, que abre oficialmente o debate eleitoral. Ele já está em curso, nós estamos formalizando. Define uma conferência eleitoral em março, que é uma exigência estatutária. Então, em março, nós vamos
aprofundar mais a tática eleitoral e a política de alianças. Já reafirmamos também que nos estados a chapa final, majoritária e proporcional, deve ser homologada pelos diretórios estaduais. E, no caso das cidades prioritárias, elas têm que ser homologadas pela direção nacional. Quais são as prioridades que nós estabelecemos? Manter as prefeituras que nós temos, ampliar o número de prefeituras e vereadores, recuperar, eventualmente, algumas que já foram perdidas, e nesse elenco, São Paulo é prioridade 1, pelo significado estratégico, simbólico que São Paulo tem. A segunda prioridade são as capitais, e as capitais que a gente governa. A terceira são as cidades com mais de 100 mil eleitores. E a quarta, cidades polo ou cidades que têm troncos transmissores de rádio e TV. Note bem, prioridade não é exclusividade. Significa que o diretório fará o acompanhamento, através dos seus membros, através dos diretórios estaduais, de todos os lugares onde o PT tiver candidatos. Aprovamos também que é preciso, desde já, começar a construir programas de governo junto com a população, em diálogo com a militância, com os movimentos sociais, recuperando o legado do modo petista de governar e legislar e atualizando à luz de novas demandas da sociedade. No centro da nossa campanha também estará a defesa do PT, o que significa que nós vamos ter candidato em muitos lugares, para justamente usar o espaço do rádio, da TV, da campanha eleitoral, para defender o PT dessas campanhas de ódio e intolerância que se voltam contra nós. Vamos procurar, prioritariamente, um campo de alianças com os partidos do campo democrático popular, partidos e setores, e também estendendo essa aliança para os partidos que dão sustentação ao governo Dilma. Enfatizando que a campanha terá que ser cada vez mais militante, mais voluntária, até porque, com a extinção do financiamento empresarial, nós vamos ter que tocar as campanhas na base da autossustentação. E um outro tipo de campanha mais participante, mais mobilizadora. Então, em síntese, o documento eleitoral que a gente apresentou é esse. Não estão pedindo para eu ficar sentado, é isso? Mas aqui, tá bom. Aqui em pé a gente fala melhor, respira mais fácil. Também é o seguinte, a data de início para a apresentação de candidaturas, para a formalização delas, a partir de 5 de abril, sendo que eventuais pedidos de antecipação terão que ser apresentadas à Executiva Nacional. E nós alteramos também duas questões internas ao PT, uma delas para nos adaptar à legislação, à nova legislação, que os nossos prazos para candidatura, prazo de filiação, eram de 1 ano. Nós estamos reduzindo agora para 6 meses, em função da nova lei eleitoral. E estamos permitindo também que em cidades onde não há diretório, mas há comissão provisória, que essas cidades possam lançar candidatos a prefeito e a vereador. Pois vocês podem pegar a cópia do documento e trabalharem como vocês acharem melhor. Aprovamos depois, discutimos depois o texto sobre a conjuntura política do país. E acentuamos, como a gente já vem fazendo agora de forma mais detalhada, um movimento que transcende o Brasil, as fronteiras do Brasil, e é quase que todo o continente latino-americano e do Caribe, que é uma ofensiva contra as conquistas populares, os governos populares e as conquistas populares. É da tradição aqui no Brasil, inclusive, infelizmente, várias vezes que houve avanço da classe trabalhadora, dos sindicatos,
que a elite se mobilize e tente promover retrocessos. Isso tem ocorrido na Bolívia, no Equador, no Chile, na Venezuela, e se repete aqui agora no Brasil também, só que dessa vez de uma maneira tão violenta como nós nunca tínhamos conhecido na história. Aqueles que perderam a eleição insistem em continuar duelando, questionando os resultados e procurando, através de aventuras golpistas, encurtar o mandato da presidenta Dilma e, portanto, desconhecendo a soberania popular, o voto dado nas urnas para a nossa presidenta. Esse é um movimento geral do capital que, em meio à crise, tenta a qualquer custo se reproduzir, manter sua taxa de lucro, rebaixar salários, aumentar a produtividade à custa do aumento da jornada de trabalho, derrogar direitos conquistados duramente, enfim, impedir que haja uma valorização real dos salários. Esse movimento é que explica o fato de, agora, no 4º governo consecutivo de cunho popular, com a ameaça de que a gente possa conquistar um 5º, essa ofensiva conservadora que tem nos partidos da oposição o seu sua principal coluna e que recebe um apoio significativo para a difusão da sua hegemonia pela mídia monopolizada do país. Como eu ressalto sempre, não se trata de ofender os profissionais da imprensa, mas sim de criticar o domínio, os monopólios que ficam insistindo na veiculação de um único pensamento, fazem isso em nome da liberdade de expressão, quando, na verdade, a liberdade de expressão é a possibilidade das maiorias se expressarem, não de um pequeno grupo de proprietários e famílias. Nós enfatizamos a ideia de que é preciso construir governabilidade para o país prosseguir no seu rumo de crescimento, e essa governabilidade não pode se assentar simplesmente no Congresso Nacional. É lá que se votam as leis, é lá que existe legitimidade para alterar projetos, mas é preciso também que haja a participação da sociedade. Por isso, nós insistimos na ideia da governabilidade social também. E isso se faz ampliando a nossa presença nos movimentos, reforçando em todos os estados a organização e o crescimento da Frente Brasil Popular, que não é um movimento de cunho eleitoral, embora reúna partidos, entidades, e nem é, como alguns dizem, uma espécie de biombo para o PT se esconder nas eleições. Nas eleições, o PT se apresentará com a sua estrela, com a sua sigla, com as nossas propostas, com o nosso programa de governo, com o nosso legado, que é muito grande e que nos honra muito, esse legado de construção de um novo país. Para que haja possibilidade de prosseguir na senda do crescimento, é necessário, portanto, construir essa estabilidade política. E ela não se dá com ameaças permanentes de impeachment, de pautas-bomba. Então, é preciso que o PT se empenhe, junto com outras forças democráticas, para garantir estabilidade, para não permitir que haja política do quanto pior, melhor. Em seguida, nós falamos um pouco daquilo que nós vimos dizendo desde junho, que é necessário promover alterações na política econômica. Apontamos algumas sugestões nossas nessa direção. Sugerimos, por exemplo, que se reabilite, se reative novamente o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que haja no interior desse conselho debates com trabalhadores, empresários, movimentos, e que também se faça possibilidade de debates setoriais que encaminhem a ativação de cadeias produtivas capazes de gerar emprego, aumentar a produtividade e a qualidade da nossa produção, das nossas mercadorias. E denunciamos essa onda de ataques permanentes contra o Lula, contra a Dilma e contra o PT. E fazemos menção, inclusive, a essa última ofensiva contra a família do Lula e as coincidências, entre aspas, que se repetem seguidamente
em eventos, em datas de alto significado político. Só a título de exemplo, relembrei que às vésperas do 35º aniversário do PT em Belo Horizonte, o companheiro Vacari foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento. Às vésperas do encontro do presidente Lula com a Dilma, logo depois, acho que em janeiro ou fevereiro desse ano, logo depois das eleições, o primeiro encontro, foram atrás do Zé Disseu, se não me engano, ou um depoimento ou a prisão dele. E agora, um dia, na véspera do aniversário do presidente, de 70 anos, na antevéspera da reunião ampliada do PT, essa ofensiva de um núcleo da Polícia Federal, de forma, como nós dissemos, arbitrária, sem provas, quando essa operação Zelotes escancara os grandes grupos econômicos que estão sonegando ou corrompendo e escolhe uma pessoa que não tem nenhum peso, nenhuma afronta, nenhum ataque para tentar execrá-lo, criando um fato político negativo para nós. É preciso combater esse tipo de coisa e o PT se solidariza e insiste para que a gente enfrente esse debate, denuncie as manipulações e, em nenhum caso, nós estamos, tanto no caso da economia como da política, não estamos fulanizando, estamos citando pessoas, estamos procurando mapear contradições, apontar soluções. Então, vocês vão receber a íntegra do documento e vão poder avaliar nas matérias de vocês. Poucas perguntas, porque eu estou exausto. Boa tarde, presidente. Felipe Matoso, do Portal G1. Duas perguntas. Duas dentro de uma. O diretório aprovou o item 27 da resolução, que falava da defesa do Lula, que ele é um alvo Qual que era a palavra? Que ele era alvo de armações dentro da PF, do Ministério Público, núcleos da PF, do Ministério Público, do Judiciário. Queria saber se o diretório aprovou e quais são as mudanças na condução da política econômica que o PT lista para poder o país voltar a crescer. Quais são essas mudanças por tópicos? Assim, o que o PT prepara, propõe? Obrigado. O item 27 foi aprovado. Nós suprimimos o item 11, que é outra questão, mas nós apontamos algumas sugestões. Não listamos todas, até porque o diretório não é um foro de formulação de política econômica. Nós saudamos o documento que foi iniciativa da Fundação Perseu Abramo, em conjunto com outras entidades que a gente lista no texto, sugerindo mais ênfase ao mercado interno, ao crédito, à redução paulatina da taxa de juros, as pautas de aumento da arrecadação que estão sendo sugeridas pela bancada de deputados. Enfatizamos a importância de aprovação da CPMF, taxação sobre lucros e dividendos, a taxação de grandes fortunas. Enfim, não tenho de cabeça, mas nós não fazemos um elenco de tudo que a gente acha que precisa mudar, mas, sobretudo, as pautas que o governo encaminhou para o Congresso, CPMF, a DRU, para aprovar o orçamento, a LDO, a repatriação de recursos que vai ser votada semana que vem. Enfim, são sugestões que a gente tem reiterado e certamente haverá outras, mas a importância é que o documento de iniciativa da Fundação reabriu saudável debate sobre a economia brasileira, que durante anos ficou represado ou contido num pensamento único, neoliberal, que foi danoso para o país. Presidente, eu sou o Vitor, do Portal UOL. O senhor comentou sobre financiamento empresarial. Caso haja alguma mudança na lei, porque ainda é um cenário muito incerto, e nas eleições de 2016 seja possível receber financiamento empresarial, o PT vai manter a posição de não querer esse tipo de contribuição?
E se foi debatido sobre o Eduardo Cunha em algum momento, algum tipo de posicionamento em relação às denúncias que ele sofreu? Não, primeiro, eu não posso formular hipóteses em torno do que não existe. Você tem uma avaliação de que não é certo que vai continuar a proibição do financiamento empresarial, né? Sim, mas a PEC, o Supremo já disse que a PEC não pode se sobrepor ao núcleo da Constituição, que considera a cláusula pétrea isonomia na disputa eleitoral. Então, ainda que possa ser uma opinião respeitável a sua, eu prefiro trabalhar com o que é fato real. O fato real é que está proibido o financiamento empresarial. Então, não há porquê eu discutir mudança de opinião se a questão não está posta. Segundo, a questão do deputado Eduardo Cunha. O texto faz uma avaliação da composição atual da Câmara dos Deputados, que nós reputamos uma tendência mais conservadora do que a composição anterior, em grande parte resulta do financiamento empresarial que tem presidido as últimas eleições, e fazemos uma crítica ao comportamento dele na formação dessas maiorias que se fazem lá em determinados temas. Houve uma proposta específica de representar na comissão, onde ele já está representado, e essa proposta não foi aprovada. Até porque ninguém tem dúvidas no PT de que quem tem acordo com o Eduardo Cunha é a oposição. E ele terá de responder sobre as denúncias que lhe fazem na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, e a avaliação do comportamento dele no Conselho de Ética que já foi instalado. Lá, a bancada do PT votará unitariamente sob orientação da Executiva Nacional. Presidente, Ricardo Galhardo, do Estadão. O senhor falou, né, de ofensiva de núcleos da Polícia Federal. Hoje, a gente ficou sabendo que o Luiz Cláudio, filho do ex-presidente Lula, foi intimado às 11h30 da noite, depois da festa de aniversário dele. E o ministro José Eduardo Cardoso, ele tem dito que se alguém apontar algum abuso específico, pontual da Polícia Federal, que deve representar ao Ministério da Justiça para que isso seja investigado. Então, eu queria saber o seguinte: se o PT tem alguma crítica à atuação do ministro José Eduardo Cardoso na condição de chefe da Polícia Federal, e se o PT pretende fazer alguma representação específica, formal, em relação a algum abuso cometido pela Polícia Federal. Se eu tiver alguma crítica a fazer a qualquer companheiro do PT, eu farei pessoalmente a ele ou nas instâncias do partido. Não vou criticar ninguém pela imprensa, por mais respeito que eu tenho ao trabalho de vocês. Sobre representação, no caso agora, quem tem que representar eu acho que mais uma arbitrariedade se cometeu. Que intimar uma pessoa às 23 horas, pelo que me consta, isso é ilegal, inclusive. Mas a representação, a pessoa que tem legitimidade do ponto de vista jurídico para fazer isso é o advogado do Luiz Cláudio, ele próprio, através de advogado. Presidente, Igor Gadelha, da Agência Estado. Foi anunciado agora há pouco que o presidente da Câmara revogou aquela questão de ordem, anulando... que ele próprio fizeram anteriormente. Isso. E eu queria saber se isso preocupa, porque agora não tem mais a validade daquela ação no STF, e agora só depende dele mesmo um eventual deferimento. E eu queria saber se preocupa o PT. Não, ao revogar o rito que ele havia construído, prevalece o rito que o Supremo orientou, que é o cumprimento da lei de 1950 e a Constituição. Em nenhum momento o Supremo havia retirado dele o poder de deferir ou indeferir requerimentos de impeachment. Então, não mudou nada a não ser a decisão dele de desfazer o que havia feito, até porque o Supremo já havia desfeito antes. Eu não vi esse parecer até hoje, eu tenho dito o suposto parecer técnico,
mas eu não conheço. Se vocês tiverem ele formalizado, até gostaria de conhecer. E preocupação, se eu disser que estou preocupado, não vai mudar. Se eu disser que não estou preocupado, também não vai mudar. Então, não, então, eu digo, estou falando pelo PT, o presidente do PT fala pelo PT. Então, é uma resposta que, preocupado ou não, a decisão é dele, não é minha. Eu acho que não há base jurídica legal para impeachment, porque a presidenta não cometeu nenhum crime, nem por ação, nem por omissão, e para que haja impeachment precisa ter ação, inclusive, não basta nem omissão. E está escudado num complemento que é de supostas pedaladas, como eles dizem, sendo que sequer o Tribunal de Contas da União examinou esse parecer do procurador e sequer o Congresso Nacional examinou as contas do ano passado, que o tribunal ele faz um parecer que não é conclusivo, não significa quem aprova ou desaprova é o Congresso. Sou o Fábio, do Jornal Valor. Queria saber o seguinte, o senhor falou agora há pouco que São Paulo é prioridade número 1, né, do partido nas eleições do ano que vem pelo significado estratégico, simbólico da cidade, né? E a gente tem aqui que em São Paulo a gente tem um prefeito com uma popularidade muito baixa, uma aprovação de 18%. Então, eu queria saber se significa que a prioridade é manter São Paulo com o prefeito Haddad ou escolher um outro candidato que tenha mais chances de vencer eleições, por exemplo, contra a Marta Suplicy. Eu não vi essa pesquisa que dá 2% de... 18. 18. Na conjuntura de bombardeio que existe contra nós, isso é um sinal de que tem muita chance de recuperação pela frente. E a eleição é só em outubro ainda do ano que vem. Tem cerca de um ano para a gente chegar até lá. E eu estou muito confiante, primeiro, no reconhecimento do que ele vem fazendo e do que ele pode fazer até lá também. Segundo, confio muito na nossa militância, que já ganhou eleições lá que muita gente dava como impossível. Então, é correto colocar como prioridade, e o candidato é ele, nós não estamos cogitando de substituí-lo, nem tampouco ele está mencionando qualquer vontade de deixar de concorrer. Presidente... Então, muito otimistas, como você ouviu o presidente Lula falando, que nós podemos manter São Paulo. Boa tarde, presidente. Luiz Monteiro, do Jornal da Record. O presidente Lula disse hoje que está disposto, está preparado para enfrentar mais 3 anos de adversidades. Queria saber do senhor se o presidente Lula está disposto a concorrer à sucessão da presidente Dilma e como é que o Partido dos Trabalhadores vê a permanência do ministro Joaquim Levy no cargo. Obrigado. Se ele está disposto, eu não sei. Ele disse que está disposto a fazer muita coisa nos vários anos de vida que ele ainda tem pela frente. Mas que nós queremos ele candidato em 2018, isso eu posso dizer. Mas essa decisão não está tomada ainda. É algo que nós vamos ter que avaliar na ocasião, conversar com ele também, ver se a disposição dele se estende a isso também e tomar decisão. Com relação ao ministro Levy, é uma decisão da presidenta mantê-lo, substituí-lo, quando ela bem entender. No momento, as declarações dela é de que ela pretende mantê-lo, mesmo respeitando a opinião que eu tinha dito, não que ele deveria sair, como foi manchetado, mas que se ele não concordasse com determinadas políticas ditadas pela presidenta, que era o caso dele sair, mas não propus a saída dele, não. Ele está no pleno exercício do cargo e lá ficará até quando a presidenta ou ele entenderem que deva sair. Então, não tomem a minha declaração como declaração de fora Levy. Presidente, boa tarde. Aliás, o nosso texto nem faz menção a isso. Presidente, Afonso do El País. Por favor, o senhor citou que os deputados do PT na Comissão de Ética devem votar conforme a orientação da Executiva Nacional. Essa orientação é pela cassação ou não do mandato do Cunha? Eles devem votar unitariamente, para que não haja um voto de um jeito, outro voto do outro. Não, nós vamos expressar nossa posição no momento devido em que isso for necessário. Hoje vocês não defendem a saída dele? Nós vamos tomar essa decisão
quando essa questão se colocar no Conselho de Ética. Presidente, boa tarde. Eduardo Davis, agência F. A ver, pelo que entendo, o PT está dizendo que há uma ofensiva conservadora contra o governo Dilma, que se expressa pela via do impeachment, agora também contra o ex-presidente Lula, pela via do judiciário e de núcleos da Polícia Federal, e que apontaria também a uma possível candidatura do presidente Lula. É isso, primeiro. E segundo, o senhor disse também que essa ofensiva conservadora está se dando em toda a nossa região ou em vários países da nossa região. Vocês acreditam que há uma conexão entre forças conservadoras regionais para uma grande conspiração contra os governos populares? Não, eu não diria conspiração, que isso dá ideia de coisas que a gente não pode provar. Mas há um movimento real dos grandes grupos econômicos interessados em sobreviver diante da crise prolongada do capitalismo pelos métodos que eles sempre fazem quando estão em crise. Maximizar seus lucros, revogar direitos, congelar salários e, em casos extremos, depor governos populares. A conjuntura mais recente não tem apontado nessa direção dos golpes militares, mas vão na direção ou do chamado, sem ofensa nenhuma ao país irmão, chamado golpe paraguaio, ou pela desestabilização econômico-financeira, pelo sufocamento, como se tenta fazer agora no caso da Venezuela. Presidente, por que foi retirado, Fernanda Cracovich, do Globo, por que foi retirado do texto a parte que diz que o ajuste fiscal e que a formação de um ministério de centro dividiu a base do partido? Por que isso foi retirado do documento? O senhor falou que foi suprimido o item 11. Não, justamente por causa das tensões e divisões. A gente não quer, saiu do texto, a gente não quer que isso seja mal interpretado, como se tenha tensões e divisões no nosso meio. Podia haver um erro de interpretação por causa da redação, como isso não compromete o conjunto da argumentação do documento, para ter também mais unidade, porque, Fernando, o processo é assim, tem um texto base, tem um outro, aí você vota e escolhe um, aí tem um monte de emenda, ou para acrescentar ou para suprimir. Se você não acolhe nada, fica uma coisa muito... Nós temos que construir mais unidade. Então, naquilo que não é relevante, para tirar ou para pôr, a gente acata. Saiu o parágrafo todo. Oi. E tem coisas, às vezes, muda o texto, vem uma redação meio torta, você deixa também e tal, porque não dá tempo de refazer na linguagem original que estava lá. Oi, presidente, aqui, Maria Carolina, da agência Reuters. Deu para perceber um discurso bem forte pela unidade do partido e tal, e o presidente Lula chega a falar sobre a necessidade de se reforçar a questão econômica para recuperar o prestígio do partido. O partido está disposto e vai votar a favor, fechado, assim como será no Conselho de Ética, nas medidas de ajuste fiscal, as medidas todas de novos tributos, são todas muito polêmicas, o partido está fechado com isso? Não, precisamos ver ponto a ponto a que você está se referindo. Por exemplo, a CPMF, sim, a repatriação, sim, o ADRU, sim, a pauta da bancada sobre taxação de grandes fortunas, se for a voto, sim. Então, essas questões, sim. Nada que implique corte de direitos. Por exemplo, suponha, parece que isso não vai prevalecer, suponha o corte de 10% no Bolsa Família. Isso nós não vamos referendar. Mas a unidade do partido ela é muito forte e nós queremos cada vez mais reforçá-la. Aproveito aqui para mencionar uma coisa que nós não pusemos no texto, porque já tínhamos falado antes, que é a aprovação pela Câmara, embora com emendas, do direito de resposta do projeto de lei do senador Requião,
que fora aprovado no Senado e agora, semana passada, eu acho que foi aprovado na Câmara também, com emenda de precisão, que volta agora para o Senado. A gente espera que ele seja aprovado lá também, que é bom para nós e é bom para vocês. Obrigada. Boa tarde, presidente. Marina Mota, TV CNT. E quando o senhor fala nessa ofensiva conservadora, eu entendo quando o senhor se refere ao Congresso, aos pedidos de impeachment, mas a gente pode pensar que tem forças operando contra o PT, contra a própria presidente, dentro do governo, já que a Polícia Federal e a Receita são órgãos do governo? E a outra pergunta, em relação ao ajuste, o senhor falou que nem todas, o partido não está fechado em relação a todas as medidas. No discurso, o presidente Lula pediu que a prioridade zero fosse aprovar o ajuste fiscal no Congresso. Tem uma divergência? O partido não está fechado com a posição do presidente Lula? Não, é que, falando genericamente, eu não sei quais são todas as medidas. Essas que estão lá, que eu listei, que são as que estão lá, nós estamos de acordo. Mas a crítica, veja, a crítica é algo que constrói. A crítica é um direito de expressão, de pensamento, de liberdade de expressão. Não podemos enquadrar as pessoas. O que nós temos reivindicado é que a bancada delibere sobre os temas que vão à votação e cesse a política de liberação. Quando não são temas que envolvam princípios, que envolvam coisas centrais no partido, até se libera. Tinha problemas de redação na questão do repatriamento, encaminhamento. Aí, alguns deputados do PT não votaram favoravelmente. Isso se constrói até terça-feira que vem. Isso faz parte do debate no Parlamento e no PT. Sobre a outra questão que você pondera. Então, não há divergência, depende do a que você está se referindo. Nós, aliás, nem a presidenta, no último discurso que ela fez lá na CUT, ela sequer falou em ajuste. O ajuste precisa concluir, precisa aprovar, para que a gente retome mais geração de emprego, controle da inflação, queda paulatina da taxa de juros, fortalecimento do mercado interno, liberação de crédito, se possível, autorização para que estados e municípios que têm nível de endividamento baixo possam contrair empréstimos, muitos deles já autorizados, estão sendo retidos atualmente, porque isso irriga a economia dos estados e municípios, permitindo retomadas. E a segunda pergunta que você fez é sobre a ofensiva. A ofensiva ela é visível nas ruas, inclusive, ou você não tem visto, falando isso a título de... o que aconteceu com o senador Suplicy outro dia na Livraria Cultura, ou com o ministro Guido Mantega, que seus detratores tiveram que depois se arrepender na justiça. Isso é constante. A agressividade contra o PT, essas manifestações que se fazem contra o presidente Lula, isso é uma ofensiva conservadora, é uma campanha de ódio e intolerância como nós nunca tínhamos visto antes no país. Tanto é que estão tirando, inclusive, o valor da política. A última pesquisa do IBOPE, que mostra o presidente Lula na frente da intenção de voto, embora não seja candidato, e mostra também um nível de rejeição alto para ele, mostra um índice de rejeição alto para os demais também, inclusive para a ex-senadora Marina Silva, que acaba de ter o seu partido reconhecido e tem uma queda de popularidade indo de uma rejeição de 30 para 50, que não há como explicar isso a não ser pela versão incutida em relação aos políticos. E isso gera, infelizmente, pode gerar uma rejeição geral à política, produzindo a volta de salvadores, como aconteceu, aliás, na Itália, com todo o desencanto da política que levou à eleição do Berlusconi, que é um conservador, direitista, corrupto. Esse foi o resultado da campanha contra os políticos na Itália. Gente, muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Vocês podem ter acesso agora aos 2 textos. Se não... Vai estar no
gostaram de assistir o começo da reunião? De fato, querem que a gente repita isso? Não é todo dia que o Lula vai participar, né? Mas eu vou, no começo da reunião de diretório nacional, quando a gente faz aquela abertura e tal, eu vou autorizar a entrada de vocês na abertura. Depois os debates tem muita... perde tempo, tem muita coisinha e tal, acho que não interessa para vocês, então... O quê? Reunião da executiva aberta? Mas é toda semana, quase. Não tem novidade toda semana. Mas olha aqui, obrigado por vocês terem vindo. Desculpe o pequeno atraso, que eu não tinha comido ainda. E como ontem eu não jantei, não queria estar aqui muito abatido, para depois o Lula dizer aquilo que ele disse do Marco Aurélio, né? Mas foi uma reunião muito proveitosa, vocês viram o começo, viram a exposição do presidente Lula, a minha. Nós aprovamos, em primeiro lugar, as resoluções sobre finanças, reiterando aquela decisão anterior de não receber recursos de empresas privadas, uma coisa mais para referendar, porque elas estão proscritas, inclusive, né? Estão proibidas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós já tínhamos tomado essa decisão antes, ratificamos. E resolvemos também atualizar as tabelas de contribuição, porque elas estavam baseadas num salário mínimo de 300 e poucos reais ainda. Então, o diretório aprovou a atualização da tabela de contribuição dos chamados cargos em comissão de petistas. É proporcional ao salário mínimo. Era indexado ao salário mínimo. Eu não sei qual que era o percentual, acho que era 12 ou 14. Depois o Márcio pode escrever. O fato é que, como você estava vinculando ao salário mínimo, estava onerando demais quem ganha menos. Então, a atualização era necessária. A segunda parte foi a aprovação daquele texto sobre eleições que vocês já devem ter recebido. Não, então pode passar, porque já está todinho aprovado. Foi aprovado ontem na executiva e não sofreu com emendas e não sofreu nenhuma mudança na reunião de diretório. Consultei se alguém queria fazer emendas ainda. Então, foi totalmente aprovado o texto sobre eleições, que abre oficialmente o debate eleitoral. Ele já está em curso, nós estamos formalizando. Define uma conferência eleitoral em março, que é uma exigência estatutária. Então, em março, nós vamos aprofundar mais a tática eleitoral e a política de alianças. Já reafirmamos também que nos estados a chapa final, majoritária e proporcional, deve ser homologada pelos diretórios estaduais. E, no caso das cidades prioritárias, elas têm que ser homologadas pela direção nacional. Quais são as prioridades que nós estabelecemos? Manter as prefeituras que nós temos, ampliar o número de prefeituras e vereadores, recuperar, eventualmente, algumas que já foram perdidas, e nesse elenco, São Paulo é prioridade 1, pelo significado estratégico, simbólico que São Paulo tem. A segunda prioridade são as capitais, e as capitais que a gente governa. A terceira são as cidades com mais de 100 mil eleitores. E a quarta, cidades polo ou cidades que têm troncos transmissores de rádio e TV. Note bem, prioridade não é exclusividade. Significa que o diretório fará o acompanhamento, através dos seus membros, através dos diretórios estaduais, de todos os lugares onde o PT tiver candidatos. Aprovamos também que é preciso, desde já, começar a construir programas de governo junto com a população, em diálogo com a militância, com os movimentos sociais, recuperando o legado do modo petista de governar e legislar e atualizando à luz de novas demandas da sociedade. No centro da nossa campanha também estará a defesa do PT.
o que significa que nós vamos ter candidato em muitos lugares, para justamente usar o espaço do rádio, da TV, da campanha eleitoral, para defender o PT dessas campanhas de ódio e intolerância que se voltam contra nós. Vamos procurar, prioritariamente, um campo de alianças com os partidos do campo democrático popular, partidos e setores, e também estendendo essa aliança para os partidos que dão sustentação ao governo Dilma. Enfatizando que a campanha terá que ser cada vez mais militante, mais voluntária, até porque, com a extinção do financiamento empresarial, nós vamos ter que tocar as campanhas na base da autossustentação. E um outro tipo de campanha mais participante, mais mobilizadora. Então, em síntese, o documento eleitoral que a gente apresentou é esse. Não estão pedindo para eu ficar sentado, é isso? Mas aqui, tá bom. Aqui em pé a gente fala melhor, respira mais fácil. Também é o seguinte, a data de início para a apresentação de candidaturas, para a formalização delas, a partir de 5 de abril, sendo que eventuais pedidos de antecipação terão que ser apresentadas à Executiva Nacional. E nós alteramos também duas questões internas ao PT, uma delas para nos adaptar à nova legislação, que os nossos prazos para candidatura, prazo de filiação, eram de 1 ano. Nós estamos reduzindo agora para 6 meses, em função da nova lei eleitoral. E estamos permitindo também que em cidades onde não há diretório, mas há comissão provisória, que essas cidades possam lançar candidatos a prefeito e a vereador. Pois vocês podem pegar a cópia do documento e trabalharem como vocês acharem melhor. Discutimos depois o texto sobre a conjuntura política do país. E acentuamos, como a gente já vem fazendo agora de forma mais detalhada, um movimento que transcende o Brasil, as fronteiras do Brasil, e é quase que todo o continente latino-americano e do Caribe, que é uma ofensiva contra as conquistas populares, os governos populares e as conquistas populares. É da tradição aqui no Brasil, inclusive, infelizmente, várias vezes que houve avanço da classe trabalhadora, dos sindicatos, que a elite se mobilize e tente promover retrocessos. Isso tem ocorrido na Bolívia, no Equador, no Chile, na Venezuela, e se repete aqui agora no Brasil também, só que dessa vez de uma maneira tão violenta como nós nunca tínhamos conhecido na história. Aqueles que perderam a eleição insistem em continuar duelando, questionando os resultados e procurando, através de aventuras golpistas, encurtar o mandato da presidenta Dilma e, portanto, desconhecendo a soberania popular, o voto dado nas urnas para a nossa presidenta. Esse é um movimento geral do capital que, em meio à crise, tenta a qualquer custo se reproduzir, manter sua taxa de lucro, rebaixar salários, aumentar a produtividade à custa do aumento da jornada de trabalho, derrogar direitos conquistados duramente, enfim, impedir que haja uma valorização real dos salários. Esse movimento é que explica o fato de, agora, no 4º governo consecutivo de cunho popular, com a ameaça de que a gente possa conquistar um 5º, essa ofensiva conservadora que tem nos partidos da oposição o seu sua principal coluna e que recebe um apoio significativo para a difusão da sua hegemonia pela mídia monopolizada do país. Como eu ressalto sempre, não se trata de ofender os profissionais da imprensa, mas sim de criticar o domínio, os monopólios que ficam insistindo na veiculação de um único pensamento, fazem isso em nome da liberdade de expressão, quando, na verdade,
a liberdade de expressão é a possibilidade das maiorias se expressarem, não de um pequeno grupo de proprietários e famílias. Nós enfatizamos a ideia de que é preciso construir governabilidade para o país prosseguir no seu rumo de crescimento, e essa governabilidade não pode se assentar simplesmente no Congresso Nacional. É lá que se votam as leis, é lá que existe legitimidade para alterar projetos, mas é preciso também que haja participação da sociedade. Por isso, nós insistimos na ideia da governabilidade social também. E isso se faz ampliando a nossa presença nos movimentos, reforçando em todos os estados a organização e o crescimento da Frente Brasil Popular, que não é um movimento de cunho eleitoral, embora reúna partidos, entidades, e nem é, como alguns dizem, uma espécie de biombo para o PT se esconder nas eleições. Nas eleições, o PT se apresentará com a sua estrela, com a sua sigla, com as nossas propostas, com o nosso programa de governo, com o nosso legado, que é muito grande e que nos honra muito, esse legado de construção de um novo país. Para que haja possibilidade de prosseguir na senda do crescimento, é necessário, portanto, construir essa estabilidade política. E ela não se dá com ameaças permanentes de impeachment, de pautas-bomba. Então, é preciso que o PT se empenhe, junto com outras forças democráticas, para garantir estabilidade, para não permitir que haja política do quanto pior, melhor. Em seguida, nós falamos um pouco daquilo que nós vimos dizendo desde junho, que é necessário promover alterações na política econômica. Apontamos algumas sugestões nossas nessa direção. Sugerimos, por exemplo, que se reabilite, se reative novamente o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que haja no interior desse conselho debates com trabalhadores, empresários, movimentos, e que também se faça possibilidade de debates setoriais que encaminhem ativação de cadeias produtivas capazes de gerar emprego, aumentar a produtividade, a qualidade da nossa produção, das nossas mercadorias. E denunciamos essa onda de ataques permanentes contra o Lula, contra a Dilma e contra o PT. E fazemos menção, inclusive, a essa última ofensiva contra a família do Lula e as coincidências, entre aspas, que se repetem seguidamente em eventos, em datas de alto significado político. Só a título de exemplo, relembrei que às vésperas do 35º aniversário do PT em Belo Horizonte, o companheiro Vacari foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento. Às vésperas do encontro do presidente Lula com a Dilma, logo depois, acho que em janeiro ou fevereiro desse ano, logo depois das eleições, o primeiro encontro, foram atrás do Zé Disseu, se não me engano, ou um depoimento ou a prisão dele. E agora, um dia, na véspera do aniversário do presidente, de 70 anos, na antevéspera da reunião ampliada do PT, essa ofensiva de um núcleo da Polícia Federal, de forma, como nós dissemos, arbitrária, sem provas, quando essa operação Zelotes escancara os grandes grupos econômicos que estão sonegando ou corrompendo e escolhe uma pessoa que não tem nenhum peso, nenhuma afronta, nenhum ataque para tentar execrá-lo, criando um fato político negativo para nós. É preciso combater esse tipo de coisa e o PT se solidariza e insiste para que a gente enfrente esse debate, denuncie as manipulações e, em nenhum caso, nós estamos, tanto no caso da economia como da política, não estamos fulanizando, estamos citando pessoas, estamos procurando mapear contradições, apontar soluções. Então, vocês vão receber a íntegra do documento e vão poder avaliar nas matérias de vocês. Poucas perguntas, porque eu estou exausto.
Boa tarde, presidente. Felipe Matoso, do Portal G1. Duas perguntas. Duas dentro de uma. O diretório aprovou o item 27 da resolução, que falava da defesa do Lula, que ele é um alvo que ele era alvo de armações dentro da PF, do Ministério Público, núcleos da PF, do Ministério Público, do Judiciário. Eu queria saber se o diretório aprovou e quais são as mudanças na condução da política econômica que o PT lista para poder o país voltar a crescer. Quais são essas mudanças por tópicos? Assim, o que o PT prepara, ou propõe? Obrigado. O item 27 foi aprovado. Nós suprimimos o item 11, que é outra questão, mas nós apontamos algumas sugestões. Não listamos todas, até porque o diretório não é um foro de formulação de política econômica. Nós saudamos o documento que foi iniciativa da Fundação Perseu Abramo, em conjunto com outras entidades que a gente lista no texto, sugerindo mais ênfase ao mercado interno, ao crédito, a redução paulatina da taxa de juros, as pautas de aumento da arrecadação que estão sendo sugeridas pela bancada de deputados. Enfatizamos a importância de aprovação da CPMF, taxação sobre lucros e dividendos, a taxação de grandes fortunas. Enfim, não tenho de cabeça, mas nós não fazemos um elenco de tudo que a gente acha que precisa mudar, mas, sobretudo, as pautas que o governo encaminhou para o Congresso, CPMF, a DRU, para aprovar o orçamento, a LDO, a repatriação de recursos, que vai ser votada semana que vem. Enfim, são sugestões que a gente tem reiterado, e certamente haverá outras, mas a importância é que o documento de iniciativa da Fundação reabriu saudável debate sobre a economia brasileira, que durante anos ficou represado ou contido num pensamento único, neoliberal, que foi danoso para o país. Presidente, eu sou o Vitor, do Portal UOL. O senhor comentou sobre financiamento empresarial. Caso haja alguma mudança na lei, porque ainda é um cenário muito incerto, e nas eleições de 2016 seja possível receber financiamento empresarial, o PT vai manter a posição de não querer esse tipo de contribuição? E se foi debatido sobre o Eduardo Cunha em algum momento, algum tipo de posicionamento em relação às denúncias que ele sofreu? Não, primeiro, eu não posso formular hipóteses em torno do que não existe. Você tem uma avaliação de que não é certo que vai continuar a proibição do financiamento empresarial, né? Sim, mas a PEC, o Supremo já disse que a PEC não pode se sobrepor ao núcleo da Constituição, que considera a cláusula pétrea isonomia na disputa eleitoral. Então, ainda que possa ser uma opinião respeitável, a sua, eu prefiro trabalhar com o que é fato real. O fato real é que está proibido o financiamento empresarial. Então, não há porquê eu discutir mudança de opinião se a questão não está posta. Segundo, a questão do deputado Eduardo Cunha. O texto faz uma avaliação da composição atual da Câmara dos Deputados, que nós reputamos uma tendência mais conservadora do que a composição anterior, em grande parte resulta do financiamento empresarial que tem presidido as últimas eleições, e fazemos uma crítica ao comportamento dele na formação dessas maiorias que se fazem lá em determinados temas. Houve uma proposta específica de representar na comissão, onde ele já está representado, e essa proposta não foi aprovada. Até porque ninguém tem dúvidas no PT de que quem tem acordo com o Eduardo Cunha é a oposição. E ele terá de responder sobre as denúncias que lhe fazem na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, e a avaliação do comportamento dele no Conselho de Ética, que já foi instalado. Lá, a bancada do PT votará unitariamente sob orientação da Executiva Nacional. Presidente, Ricardo Galhardo, do Estadão. O senhor falou, né, de ofensiva de núcleos da Polícia Federal.
Hoje, a gente ficou sabendo que o Luiz Cláudio, filho do ex-presidente Lula, foi intimado às 11h30 da noite, depois da festa de aniversário dele. E o ministro José Eduardo Cardoso, ele tem dito que se alguém apontar algum abuso específico, pontual da Polícia Federal, que deve representar ao Ministério da Justiça para que isso seja investigado. Então, eu queria saber o seguinte, se o PT tem alguma crítica à atuação do ministro José Eduardo Cardoso na condição de chefe da Polícia Federal, e se o PT pretende fazer alguma representação específica, formal, em relação a algum abuso cometido pela Polícia Federal. Se eu tiver alguma crítica a fazer a qualquer companheiro do PT, eu farei pessoalmente a ele ou nas instâncias do partido. Não vou criticar ninguém pela imprensa, por mais respeito que eu tenho ao trabalho de vocês. Sobre representação, no caso agora, quem tem que representar eu acho que mais uma arbitrariedade se cometeu. Que intimar uma pessoa às 23 horas, pelo que me consta, isso é ilegal, inclusive. Mas a representação, a pessoa que tem legitimidade do ponto de vista jurídico para fazer isso, é o advogado do Luiz Cláudio, ele próprio, através de advogado. Presidente, Igor Gadelha, da Agência Estado. Foi anunciado agora há pouco que o presidente da Câmara revogou aquela questão de ordem, anulando... que ele próprio fizeram anteriormente. Isso. E eu queria saber se isso preocupa, porque agora não tem mais a validade daquela ação no STF, e agora só depende dele mesmo um eventual deferimento. E eu queria saber se preocupa o PT. Não, ao revogar o rito que ele havia construído, prevalece o rito que o Supremo orientou, que é o cumprimento da lei de 1950 e a Constituição. Em nenhum momento o Supremo havia retirado dele o poder de deferir ou indeferir requerimentos de impeachment. Então, não mudou nada a não ser a decisão dele de desfazer o que havia feito, até porque o Supremo já havia desfeito antes. Eu não vi esse parecer até hoje, eu tenho dito o suposto parecer técnico, mas eu não conheço. Se vocês tiverem ele formalizado, até gostaria de conhecer. E preocupação, se eu disser que estou preocupado, não vai mudar. Se eu disser que não estou preocupado, também não vai mudar. Então, Não, então, eu digo, estou falando pelo PT, o presidente do PT fala pelo PT. Então, é uma resposta que, preocupado ou não, a decisão é dele, não é minha. Eu acho que não há base jurídica legal para impeachment, porque a presidenta não cometeu nenhum crime, nem por ação, nem por omissão, e para que haja impeachment precisa ter ação, inclusive, não basta nem omissão. E está escudado num complemento que é de supostas pedaladas, como eles dizem, sendo que sequer o Tribunal de Contas da União examinou esse parecer do procurador e sequer o Congresso Nacional examinou as contas do ano passado, que o tribunal ele faz um parecer que não é conclusivo, não significa quem aprova ou desaprova é o Congresso. Aqui, sou o Fábio, do Jornal Valor. Queria saber o seguinte, o senhor falou agora há pouco que São Paulo é prioridade número 1, né, do partido nas eleições do ano que vem, pelo significado estratégico, simbólico da cidade, né? E a gente tem aqui que em São Paulo a gente tem um prefeito com uma popularidade muito baixa, uma aprovação de 18%. Então, eu queria saber se significa que a prioridade é manter São Paulo com o prefeito Haddad ou escolher um outro candidato que tenha mais chances de vencer eleições, por exemplo, contra a Marta Suplicy. Eu não vi essa pesquisa que dá 2% de... 18. 18. Na conjuntura de bombardeio que existe contra nós, isso é um sinal de que tem muita chance de recuperação pela frente. E a eleição é só em outubro ainda do ano que vem. Tem cerca de um ano para a gente chegar até lá. Eu estou muito confiante, primeiro,
no reconhecimento do que ele vem fazendo e do que ele pode fazer até lá também. Segundo, confio muito na nossa militância, que já ganhou eleições lá que muita gente dava como impossível. Então, é correto colocar como prioridade, e o candidato é ele, nós não estamos cogitando de substituí-lo, nem tampouco ele está mencionando qualquer vontade de deixar de concorrer. Presidente... Estamos muito otimistas, como você ouviu o presidente Lula falando, que nós podemos manter São Paulo. Boa tarde, presidente. Luiz Monteiro, do Jornal da Record. O presidente Lula disse hoje que está disposto, está preparado para enfrentar mais 3 anos de adversidades. Queria saber do senhor se o presidente Lula está disposto a concorrer à sucessão da presidente Dilma e como é que o Partido dos Trabalhadores vê a permanência do ministro Joaquim Levy no caso. Obrigado. Se ele está disposto, eu não sei. Ele disse que está disposto a fazer muita coisa nos vários anos de vida que ele ainda tem pela frente. Mas que nós queremos ele candidato em 2018, isso eu posso dizer. Mas essa decisão não está tomada ainda. É algo que nós vamos ter que avaliar na ocasião, conversar com ele também, ver se a disposição dele se estende a isso também e tomar decisão. Com relação ao ministro Levy, é uma decisão da presidenta mantê-lo, substituí-lo, quando ela bem entender. No momento, as declarações dela é de que ela pretende mantê-lo, mesmo respeitando a opinião que eu tinha dito, não que ele deveria sair, como foi manchetado, mas que se ele não concordasse com determinadas políticas ditadas pela presidenta, que era o caso dele sair, mas não propus a saída dele, não. Ele está no pleno exercício do cargo e lá ficará até quando a presidenta ou ele entenderem que deva sair. Então, não tomem a minha declaração como declaração de fora Levy. Presidente, boa tarde. Aliás, o nosso texto nem faz menção a isso. Presidente, Afonso do El País. Por favor, o senhor citou que os deputados do PT na Comissão de Ética devem votar conforme a orientação da Executiva Nacional. Essa orientação é pela cassação ou não do mandato do Cunha? Eles devem votar unitariamente, para que não haja um voto de um jeito, outro voto do outro. Não, nós vamos expressar nossa posição no momento devido em que isso for necessário. Hoje vocês não defendem a saída dele? Nós vamos tomar essa decisão quando essa questão se colocar no Conselho de Ética. Presidente, boa tarde. Eduardo Davis, Agência F. A ver, pelo que entendo, o PT está dizendo que há uma ofensiva conservadora contra o governo Dilma, que se expressa pela via do impeachment, agora também contra o ex-presidente Lula, pela via do judiciário e de núcleos da Polícia Federal, e que apontaria também a uma possível candidatura do presidente Lula. É isso, primeiro. E segundo, o senhor disse também que essa ofensiva conservadora está se dando em toda a nossa região ou em vários países da nossa região. Vocês acreditam que há uma conexão entre forças conservadoras regionais para uma grande conspiração contra os governos populares? Não, eu não diria conspiração, que isso dá ideia de coisas que a gente não pode provar. Mas há um movimento real dos grandes grupos econômicos interessados em sobreviver diante da crise prolongada do capitalismo pelos métodos que eles sempre fazem quando estão em crise. Maximizar seus lucros, revogar direitos, congelar salários e, em casos extremos, depor governos populares. A conjuntura mais recente não tem apontado nessa direção dos golpes militares, mas vão na direção ou do chamado, sem ofensa nenhuma ao país irmão, chamado golpe paraguaio, ou pela desestabilização econômico-financeira, pelo sufocamento, como se tenta fazer agora no caso da Venezuela. Presidente, por que foi retirado, Fernanda Cracoleto, do Globo,
Por que foi retirado do texto a parte que diz que o ajuste fiscal e que a formação de um ministério de centro dividiu a base do partido? Por que isso foi retirado do documento? O senhor falou que foi suprimido o item 11. Não, justamente por causa das tensões e divisões. A gente não quer, saiu do texto, a gente não quer que isso seja mal interpretado, como se tenha tensões e divisões no nosso meio. Podia haver um erro de interpretação por causa da redação, como isso não compromete o conjunto da argumentação do documento, para ter também mais unidade, porque, Fernando, o processo é assim, tem um texto base, tem um outro, aí você vota e escolhe um, aí tem um monte de emenda, ou para acrescentar ou para suprimir. Se você não acolhe nada, fica uma coisa muito... Nós temos que construir mais unidade. Então, naquilo que não é relevante, para tirar ou para pôr, a gente acata. Saiu o parágrafo todo. Oi. E tem coisas, às vezes, muda o texto, vem uma redação meio torta, você deixa também, tal, porque não dá tempo de refazer na linguagem original que estava lá. Oi, presidente, aqui, Maria Carolina, da agência Reuters. Deu para perceber um discurso bem forte pela unidade do partido e tal, e o presidente Lula chega a falar sobre a necessidade de se reforçar a questão econômica para recuperar o prestígio do partido. O partido está disposto e vai votar a favor, fechado, assim como será no Conselho de Ética, nas medidas de ajuste fiscal, as medidas todas de novos tributos, são todas muito polêmicas, o partido está fechado com isso? Não, precisamos ver ponto a ponto a que você está se referindo. Por exemplo, a CPMF, sim, a repatriação, sim, o ADRU, sim, a pauta da bancada sobre taxação de grandes fortunas, se for a voto, sim. Então, essas questões, sim. Nada que implique corte de direitos. Por exemplo, suponha, parece que isso não vai prevalecer, suponha o corte de 10% no Bolsa Família. Isso nós não vamos referendar. Mas a unidade do partido ela é muito forte e nós queremos cada vez mais reforçá-la. Aproveito aqui para mencionar uma coisa que nós não pusemos no texto, porque já tínhamos falado antes, que é a aprovação pela Câmara, embora com emendas, do direito de resposta do projeto de lei do senador Requião, que for aprovado no Senado e agora, semana passada, eu acho que foi aprovado na Câmara também, com emenda de precisão, que volta agora para o Senado. A gente espera que ele seja aprovado lá também, que é bom para nós e é bom para vocês. Obrigada. Boa tarde, presidente. Marina Mota, TV CNT. E quando o senhor fala nessa ofensiva conservadora, eu entendo quando o senhor se refere ao Congresso, aos pedidos de impeachment. Mas a gente pode pensar que tem forças operando contra o PT, contra a própria presidente, dentro do governo, já que a Polícia Federal e a Receita são órgãos do governo? E a outra pergunta, em relação ao ajuste, o senhor falou que nem todas, o partido não está fechado em relação a todas as medidas. No discurso, o presidente Lula pediu que a prioridade zero fosse aprovar o ajuste fiscal no Congresso. Tem uma divergência? O partido não está fechado com a posição do presidente Lula? Não, é que, falando genericamente, eu não sei quais são todas as medidas. Essas que estão lá, que eu listei, que são as que estão lá, nós estamos de acordo. Mas a crítica, veja, a crítica é algo que constrói, a crítica é um direito de expressão de pensamento, de liberdade de expressão. Não podemos enquadrar as pessoas. O que nós temos reivindicado é que a bancada delibere sobre os temas que vão à votação e cesse a política de liberação. Quando não são temas que envolvam princípios, que envolvam coisas centrais no partido, até se libera. Tinha problemas de redação na questão do repatriamento, encaminhamento. Aí, alguns deputados do PT não votaram favoravelmente. Isso se constrói até terça-feira que vem. Isso faz parte do debate no Parlamento e no PT. Sobre a outra questão que você pondera. Então, não há divergência, depende do a que você está se referindo. Nós, aliás, nem a presidenta, no último discurso que ela fez lá na CUT, ela sequer falou em ajuste.
o ajuste precisa concluir, precisa aprovar, para que a gente retome mais geração de emprego, controle da inflação, queda paulatina da taxa de juros, fortalecimento do mercado interno, liberação de crédito, se possível, autorização para que estados e municípios que têm nível de endividamento baixo possam contrair empréstimos, muitos deles já autorizados, estão sendo retidos atualmente, porque isso irriga a economia dos estados e municípios, permitindo retomadas. E a segunda pergunta que você fez é sobre a ofensiva. A ofensiva ela é visível nas ruas, inclusive, ou você não tem visto, falando isso a título de... o que aconteceu com o senador Suplicy outro dia na Livraria Cultura, ou com o ministro Guido Mantega, que seus detratores tiveram que depois se arrepender na justiça. Isso é constante. A agressividade contra o PT, essas manifestações que se fazem contra o presidente Lula, isso é uma ofensiva conservadora, é uma campanha de ódio e intolerância como nós nunca tínhamos visto antes no país. Tanto é que estão tirando, inclusive, o valor da política. A última pesquisa do IBOPE, que mostra o presidente Lula na frente da intenção de voto, embora não seja candidato, e mostra também um nível de rejeição alto para ele, mostra um índice de rejeição alto para os demais também, inclusive para a ex-senadora Marina Silva, que acaba de ter o seu partido reconhecido e tem uma queda de popularidade indo de uma rejeição de 30 para 50, que não há como explicar isso a não ser pela versão incutida em relação aos políticos. E isso gera, infelizmente, pode gerar uma rejeição geral à política, produzindo a volta de salvadores, como aconteceu, aliás, na Itália, com todo o desencanto da política que levou à eleição do Berlusconi, que é um conservador, direitista, corrupto. Esse foi o resultado da campanha contra os políticos na Itália. Gente, muito obrigado. Bom trabalho para vocês.